Estamos gravando. Pronto. Rodrigo, só me conta o nome de quem mais está aí com você. Tá, nós temos mais dois vereadores aqui. Tá, o vereador Jair da Silva e o vereador Edson Leite. Ok. E eu, né, o vereador Rodrigo. Ótimo. Eu não enxergo você desabilitou a câmera, né? Não estou vendo você. Mas... É fácil. Beleza, Rodrigo. Eu entendi rapidamente que o seu objetivo é entender se a sua LDO tem algum problema para que vocês possam apresentar a proposta de emenda. Não é isso? Correto? Correto. E ver Então, também se o projeto está de acordo, né? isso, ótimo. Então, Jair e Edson, boa tarde, muito prazer conhecê-los. Meu nome é Caio, eu sou advogado, eu já fui vereador também, eu sou especialista em direito público, sou servidor do governo de Minas, passei um tempo trabalhando só com orçamento, depois secretaria de governo e um tempo na de planejamento. Quando eu estive vereador, eu fiquei afastado, eu pedi afastamento para me dedicar, ficar por conta. Eu hoje estou de licença e trabalho com treinamentos. Então, o Rodrigo chegou a ter uma empresa em que eu dou consultoria e a gente vai ter um curso em São Paulo, talvez essa semana, mas parece que vai ficar muito em cima para vocês, né? Então, nós vamos conversar aqui sobre a proposta de LDO que vocês têm. E é o seguinte, esse assunto, ele pode ser trabalhado de várias formas. Existe uma maneira que interessa mais aos contadores, existe outra que interessa mais ao jurídico, e eu gosto mais de puxar a conversa para o lado de fortalecer o poder legislativo. Eu entendo que a Câmara é muito importante e a Prefeitura normalmente trata a Câmara como se fosse um puxadinho, né? Trata os vereadores como se fossem pessoas ruins e que ficam atrapalhando a cidade, e não é verdade. Então, vocês estão de parabéns de estar estudando essa proposta e eu trago alguns pontos que eu considero que são mais importantes para nós analisarmos. Eu vou colocar aqui na tela para a gente poder ir conversando. Deixa eu abrir aqui para a gente um documento rapidamente para poder passar para vocês. Só um instante, por favor. Deixa eu ver se o computador vai demorar. Antes da gente abrir, eu vou te mostrar o que eu considero ser fundamental. Vou arrumar esse celular aqui. Pronto. Vou escrever aqui. Ó. O primeiro ponto que eu considero ser muito importante, a gente vai fazer uma espécie de checklist para depois abrir a sua proposta e ver o que ela diz sobre esse assunto. Nós vamos ver sobre critérios de limitação de empenho. Isso aqui é uma regra do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além desse assunto, nós vamos olhar também o que a sua LDO diz sobre pagamento de hora extra quando for ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal. Pois eu vou explicar cada uma dessas. Terceiro, nós vamos ver o que a sua diz sobre a reserva de contingência. Ele tem que falar o percentual e a finalidade. Nós vamos olhar se a sua fala de percentual de suplementação. Nós vamos olhar o que acontece se a LOA não for aprovada até 31 de dezembro. De início é isso, depois a gente vai olhando mais assuntos. O que tem aqui que eu fiz questão de trazer para vocês? É o seguinte,
Para a gente fazer um curso bem completo sobre esse tema aqui, a gente ia ficar umas 12 horas conversando. Aí eu já passei para o Rodrigo, Jair e Edson, alguns links que ele pode passar para você de cursos que eu já gravei, e aí já fica aí de cortesia para vocês poderem ir estudando também. É importante que vocês tenham mais conhecimento do que só isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas como eu sei que o tempo seu é muito corrido, né? Eu vou já ler com vocês olhando que é o fundamental. Quando a gente fala de critérios de limitação de empenho, está muito pequeno, deu para ler aí? Dá para ler. Deu para ler? Então é Dá o para ler. seguinte, quando a gente fala de critérios de limitação de empenho, mais ou menos é o seguinte. Bem, deixa eu tirar essa... Vamos voltar para mim aqui. O critério de limitação de empenho é o seguinte. Vocês têm noção por alto qual que é a arrecadação da sua cidade por ano, mais ou menos? 20 milhões, 40, 60, 100, É um por pouco alto, mais assim. de 50. Então vamos pôr aí, pouco mais de 50. Vamos arredondar aí para... 58, mas pode arredondar para 60, vai. Vamos pôr 60 para facilitar a conta. Isso. Se a sua cidade tem uma previsão de arrecadação de 60 milhões por ano, mais ou menos, isso quer dizer que por mês, mais ou menos, ela pode gastar 5 milhões. Porque 60 dividido por 12 vai dar 5. É claro que existem flutuações na arrecadação. No começo do ano tem mais dinheiro de PVA, então aumenta. Mas, na média, é como se ela fosse arrecadar 60 milhões por ano. Pelo princípio do equilíbrio, o orçamento é feito nem para faltar e nem para sobrar dinheiro. Teoricamente, o tanto que entra de dinheiro é o tanto que sai. Então, o que acontece? Se vocês estão se organizando para arrecadar 60, vocês vão se organizar para gastar 60. Só que tem um detalhe. Pode ser que não aconteça isso. Pode ser que, ao invés de arrecadar 60, você perceba que vai arrecadar 48. Se vai arrecadar 48 pelas projeções, você não pode gastar como se fosse ser 5 milhões por mês, e sim 4 milhões por mês. Você vai ter que deixar de gastar alguma coisa. O que que você vai deixar de gastar? Aí eu gosto de usar o seguinte exemplo. Você vai deixar de comprar remédio ou vai deixar de gastar com festa? Todo mundo fala deixar de gastar com festa, né? Mas nem em algumas cidades o prefeito continua gastando com festa e ele para de gastar com remédio. Qual vai ser o critério? A sua lei de diretrizes orçamentárias vai nos dizer, ou não, nós vamos olhar isso, se aí na sua cidade a prefeitura está colocando critério, o que que vai cortar primeiro ou o que que não vai cortar de jeito nenhum. Por exemplo, se você for olhar a LDO do governo federal, lá está escrito o seguinte, mesmo se tiver que fazer algum corte, não vai ser feito corte em dinheiro para merenda escolar, dinheiro para remédio, dinheiro da saúde e nem dinheiro para comprar jatinho para a Força Aérea. Não vai cortar dinheiro do programa do submarino nuclear. Não vai cortar dinheiro da aquisição de blindados para o Exército. Então, assim, vamos ver qual foi a opção que a sua cidade escolheu. A maior parte das cidades é assim, ó, lava as mãos. Os vereadores não colocam nenhum critério e fica tudo na mão do prefeito. Tem problema deixar para o prefeito escolher? Não tem. Só que vocês vão ter que observar. Nos lugares que o prefeito merece mais confiança, você preocupa menos com isso. Onde o prefeito merece menos a confiança, é um assunto que você vai prestar mais atenção. Nós vamos ver se a sua fala... Tem lugar que a LDO nem fala disso, é um problema. Se a sua disser algo, nós vamos ver se ela fala algo relevante ou se ela fala só o padrão mesmo. Por exemplo, tem lugar que fala assim, se o dinheiro acabar, não pode cortar de pagamento com o pessoal. Isso é óbvio, já não pode mesmo cortar com pagamento de pessoal. A gente quer saber se tem alguma coisa diferente aí na sua cidade, mas a gente vai ver. Além desse assunto chamado critério de limitação de empenho, nós vamos ver um outro que é relacionado à possibilidade de pagamento de hora extra. O que é a hora extra? Imagina que você me contratou para trabalhar 40 horas por semana. Eu precisei trabalhar mais, você me mandou trabalhar mais, então eu vou ter que receber por isso que eu fiz a mais. Juridicamente, isso é chamado de serviço extraordinário.
mas na maior parte dos lugares fala horas extras. Aí também fala hora extra, não fala? Quando a pessoa trabalha mais do que o contratado. Então, o Sim. que acontece com o pagamento de hora extra? O prefeito pode pagar hora extra, não tem problema. Apesar de que tem cidade que ele paga para quem não faz. Aí tem improbidade, é um outro assunto para outro momento. Mas se as pessoas estão trabalhando a mais, o prefeito pode pagar hora extra. Só que tem um detalhe: existe a lei de responsabilidade fiscal que ela diz o seguinte: se a prefeitura ou a Câmara gastar com funcionário mais do que um determinado percentual, vai haver problemas. No caso da prefeitura, ela pode gastar até 54% da receita corrente líquida com o pagamento de funcionários. Isso inclui pagamento de salário, 13º, um terço de férias, hora extra, vantagens, até para aposentado. Tudo entra na conta. Se ficar abaixo de 54% da receita corrente líquida, não haverá grandes problemas. Agora, existe um parâmetro que equivale a 95% desse limite. E o pessoal que estuda esse assunto, eles chamam esse limite menorzinho, é um limite que é 95% do limite máximo, o pessoal chama de limite prudencial. A lei não chama de limite prudencial, não, mas é assim que as pessoas chamam. Aí o que acontece? Se a prefeitura ultrapassar esse limite prudencial, ela já vai ficar proibida de fazer um monte de coisa, aumentar salário, dar plano de carreira que aumente gastos, contratar ou nomear pessoas, a não ser na área da saúde e educação, em caso de falecimento ou aposentadoria. E uma das proibições é não poderá pagar hora extra. Ah, Caio, mas por que tem isso? Porque justamente não se quer que se gaste muito com o pagamento de funcionários, justamente para sobrar dinheiro para comprar remédio, pagar gasolina na ambulância, comprar merenda para os alunos, etc. Então, proibiu-se. Se passar desse limite, não paga mais hora extra. Ponto final. Exceto nos casos que a LDO permitir. Então, nós vamos ver se a sua LDO dá alguma saída para esse tipo de situação. É bom que dê, e aí a gente vai ver a sua. Eu andei passando o olho aqui, a sua não está muito ruim, não, mas tem umas coisas para a gente mexer. Eu vou dar uma sugestão para vocês quando chegar lá. Mais para frente, outro ponto que a gente vai ver é reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? É uma verba que vai estar no orçamento, mas que você ainda não sabe exatamente para que ela vai ser usada. É como se fosse uma reserva para imprevistos. E aí, a sua LDO vai falar qual que é o tanto de orçamento que vai ser guardado nessa reserva. Tem que ser um percentual da receita corrente líquida. E aí, o que acontece? Eu já vi na sua, já vou te adiantar aqui. Eu vi que na sua está falando que vai ser no mínimo 1%. Não é bom que seja assim, porque no mínimo 1% pode ser 10, 20, 50. Aí acaba que você vai aprovar um orçamento sem saber para onde que realmente está indo o dinheiro. Eu sugiro a gente mexer nessa parte na hora que nós chegarmos lá. Que fique em 1%. 1% está muito bom e vocês estão em São Paulo. São Paulo é um estado que funciona, Tribunal de Contas funciona, Ministério Público funciona. Então, a prefeitura sua tem que ter um planejamento. Não pode deixar ela ter mais de 1% de reserva de contingência. Isso aí reflete um mau planejamento. Além disso, nós vamos olhar também a questão da possibilidade de suplementação. Eu até gravei um vídeo aí, passei para o Rodrigo, depois você passa para o Jair e para o Edson, por favor, Rodrigo, explicando o que é essa tal suplementação. Mas, mais ou menos, para resumir para vocês, é o seguinte: vocês vão aprovar o orçamento do município, falando que o prefeito está autorizado a gastar até um determinado valor ali, com, por exemplo, show. Aí na sua cidade tem show, não tem? Uma banda, às vezes, toca alguma coisa na praça. Às vezes. Vocês viram uns escândalos que teve aqui no Brasil de banda recebendo 2 milhões para tocar para a prefeitura, 2 milhões e 400, enfim. Dependendo do orçamento da cidade, o vereador não aprovou aquele valor todo para show. Ele aprovou, por exemplo, 100 mil, 200 mil que seja. Mas o prefeito vai lá e tira de outro lugar, por decreto, faz uma suplementação autorizada pela lei orçamentária.
E aí eu vi que na sua está falando que ele poderá ter o limite de 20%. A gente vai ver isso com calma, mas assim, para o parâmetro do Brasil, 20% está bom. Tem lugar que passa 100, 80. Aqui em Minas Gerais a gente está evoluindo. A gente, até pouco tempo atrás, não tinha limite, aí o Tribunal de Contas começou a sugerir no máximo 30, hoje está sugerindo no máximo 25. Então, assim, nós estamos caminhando. Tem lugar que já está bem melhor. Agora, quando chegar lá, a gente vai conversar mais disso, quando chegar nesse artigo. Mas, assim, 20% para a sua realidade é muito ou é pouco? Vocês têm que pensar nisso. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que é muito. Pois é. Então, porque se vocês pensarem que nos lugares do Brasil que estão pouco organizados, eles estão conseguindo aí trabalhar com 18%, a sua cidade está em São Paulo, é um lugar bem organizado. Vocês poderiam trabalhar com um orçamento melhor. Qual que é o tanto? Aí é vocês que decidem. Eu não tenho que te falar qual que é o tanto. Eu não penso que tem que ser assim, algo fora das possibilidades da prefeitura também. Tem lugar que coloca assim, 3%. Olha, 3%, será que realmente aquela cidade está preparada para isso? Porque lembrando que esse percentual também vai ser o mesmo percentual para a própria Câmara. Mas, bem, essas são as ideias gerais. O que a gente vai fazer com a sua LDO? A gente vai abrir, lembrando que não é LDO, né? É proposta de LDO. Vamos lembrar uma coisa que a gente fala errado também, eu falava quando era vereador. A gente falava assim, o prefeito mandou a LDO para os vereadores aprovarem. Não é verdade. Ele não manda para vocês aprovarem. Vocês não são obrigados a aprovar. Ele mandou para vocês analisarem, discutirem e votarem. Se vocês quiserem, vocês aprovam. Eu, particularmente, sou a favor de aprovar alguma versão. Alguma. Não quer dizer que vocês têm que votar do jeitinho que ele mandou. Vocês podem apresentar propostas de emenda para tentar melhorar. E aí cabe a vocês tentarem argumentar junto aos seus colegas. Como que está a Câmara aí? São 9 vereadores, não é isso? São 9 vereadores, mas a maioria ainda está com o prefeito. Pois é. A gente defende o seguinte: você não tem que ser nem oposição radical e nem situação radical. Você não vai sempre votar contra e nem vai sempre votar a favor. Você está do lado do povo, pensar dessa forma, né? Então, assim, os vereadores que vão aprovar não quer dizer que eles estão errados, e nem os que vão votar contra. Mas eu penso que vocês estão aqui, tiraram domingos seus, né, para estudar. Eu sugiro que vocês façam propostas de emendas e defendam de maneira que exista uma LDO aprovada. Não é bom que não tenha LDO, sabe? Juridicamente, se não tiver uma LDO, o município não pode gastar nada. Trava o orçamento total do ano que vem, diferente da LOA. Se não tiver uma LOA, inclusive esse é um dos pontos que nós vamos olhar, qual é a saída? Se vocês, por exemplo, imagina aí que os vereadores lá em dezembro brigaram com o prefeito, vocês mesmos vão votar a favor e os outros 6 estão brigados com ele e vão votar contra. O que acontece se não tiver lei orçamentária? A cidade não para. Por quê? Porque aí o prefeito vai poder gastar o dinheiro do jeito que a LDO definiu. E está aí na sua, já deu uma olhada, fala também. Agora, se não tiver LDO, a cidade para. Então não é bom que não tenha, senão não paga nem médico, né? Então, posso abrir aqui? Vocês estão tranquilos, gente? Se tiver qualquer pergunta, faça, tá? Gente, eu combinei com o Rodrigo que era 1 hora de referência, mas é uma referência. Se a gente precisar ir mais tempo, não tem problema não, tá? Outra coisa, se eu falar qualquer coisa aqui que vocês ficarem na dúvida, me perguntam. Não fica com vergonha de perguntar, não. Ninguém nasce sabendo, não, né? Mas vamos lá. Sobre um ponto fundamental é a audiência pública. Você me disse que já foi feita, né, Rodrigo? Foi muito mal feita, mas foi feita. Foi. Aí, o que acontece? Não foi ninguém, foi uma pessoa só, isso não é problema seu, se não foi gente, porque aí é o povo que escolhe se vai participar. Apesar de que pode refletir que a Câmara não divulgou corretamente, né? Mas o regimento interno tem que ser observado. Aí depois vocês vão olhar se os prazos estão previstos lá, se deu certo ou não. Mas a audiência pública é obrigatória, está no artigo 44 do Estatuto da Cidade. Vamos abrir aqui a proposta suas de LDO, então.
Olha só, pessoal, a LDO, ela tem boa parte dos trechos dela são copiados da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320 e dos artigos da Constituição 65, 66, 66A e o 67. Então, a gente não vai ficar aqui lendo o texto do seu projeto todo, nós vamos procurar as partes mais importantes. E os anexos, a gente não vai ficar analisando ponto a ponto, a gente vai focar na redação dos artigos, são 30 e poucos que a sua tem, e vamos lá. Então, projeto de lei número 12 de 2022 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023. O prefeito é o Wagner, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos lá, artigo 1º. É um padrão, fala da estrutura da lei, não precisamos gastar nosso tempo lendo. Normalmente, só lá para o artigo 10 começa a aparecer alguma coisa específica. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem ainda, gente? Está tranquilo? Então, beleza. Deixa eu ver aqui o parágrafo 2º. Aqui é só conceito. Beleza, ó. O seu artigo 2º colocou que vocês tenham os seguintes objetivos. Isso é bom. A maioria nem coloca. Só que tem um detalhe, nada garante que esses objetivos aí são de verdade, né? Pode ter sido copiado de outras cidades, mas pelo menos a sua tem aqui, ó, objetivos. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio superior, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação, assistência à criança e ao adolescente, melhoria da infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do Sistema Único de Saúde, austeridade na gestão dos recursos públicos. Beleza, deu para ter uma ideia que a sua cidade está focada em educação dos jovens e saúde. Beleza, são as prioridades suas. Não tem nada de errado aí. Agora, se vocês acharem que está faltando uma prioridade, que era importante acrescentar algum assunto aqui, simbolicamente, vocês podem fazer proposta de emenda para colocar aqui. Ó, inciso 9º, inciso 10. O prefeito não vai ser obrigado a fazer nada disso, mas é uma possibilidade de vocês, caso queiram, colocar aí. Vamos ver o artigo 3º. A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária ao Executivo em até 30 dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária. Beleza. Está falando como que funciona em relação ao orçamento. O orçamento não é da Prefeitura e nem da Câmara, é do município de Piraquera-Açu. O prefeito, Pariquera-Açu. O prefeito vai fazer a proposta orçamentária e ele vai encaminhar para vocês analisarem. Só que a proposta que o prefeito elabora é referente ao poder executivo. Quem faz a proposta do orçamento da Câmara é a própria Câmara. E a Câmara, olha como que funciona, encaminha para o prefeito a sua proposta, o prefeito junta com a proposta do Poder Executivo e envia a proposta do município para a Câmara analisar. Então, por exemplo, não sei como que é a realidade SUS, mas tem muita Câmara que poderia estar recebendo mais recursos e o presidente pede menos, fica faltando dinheiro até para impressão, não tem toner de tinta, falta papel para fazer as coisas, e às vezes a Câmara está lá abrindo mão de um recurso que é dela. Não tem problema pedir mais, desde que se respeitem os limites previstos na Constituição. Aí, em São Paulo, o Ministério Público já andou processando alguns presidentes que pediam muito mais do que precisava, aí sobrava dinheiro na Câmara, no caso o orçamento, né? E aí repassava esse orçamento para o prefeito, e aí a gente sabe que quando tem esses repasses de recursos de Câmara para a Prefeitura, sempre tem por trás aí, às vezes, algumas negociatas da velha política. Não é sempre que tem, mas, por exemplo, aí na Cidade Sul tem essa cultura de, entre aspas, devolver dinheiro para a Prefeitura.
Pois então, não tem problema devolver dinheiro. Mas o problema é, primeiro, falar que está devolvendo. Quando você fala que devolve, dá a impressão que o dinheiro não é da Câmara, dá a impressão que o dinheiro é da Prefeitura. Porque eu estou devolvendo, né? Se você fala que devolveu, imagina, eu falo com o Rodrigo. Rodrigo, eu vou devolver para você o meu telefone. Peraí, mas o telefone não é meu? Como é que eu devolvo uma coisa que é minha? Então, vocês não deixam usar essa palavra devolver. Você fala, não, você quer repassar? Pode repassar, não tem problema. Mas por que você pediu mais? Aí vocês vão analisar se a Câmara está precisando de, às vezes, assessor, às vezes, por exemplo, esse curso que vocês estão fazendo comigo. Eu desconfio que vocês estão pagando do próprio bolso, né? Agora, o certo era a própria Câmara estar investindo nisso. É um direito do vereador se qualificar. Enfim, é uma coisa para vocês observarem. Como que vocês vão fazer para analisar isso? Aí no seu município existe um prazo previsto na lei orgânica para o prefeito mandar a proposta orçamentária do município para a Câmara analisar. Via de regra é 31 de agosto, mas eu não sei qual que é o da sua cidade. Pode ser que aí tenha colocado outro parâmetro. Aí está dizendo aqui no artigo 3º que a Câmara vai mandar a proposta dela para o prefeito 30 dias antes. Quem faz isso normalmente é o presidente escondido, sem nem conversar com os vereadores, nem com a mesa ele conversa. E, às vezes, o contador, que é confiança do presidente, faz e ninguém fica sabendo. Só descobre quando não tem mais dinheiro. Então, é uma coisa que vocês podem querer envolver ou não. Você pode falar, eu vou fiscalizar isso, quero saber se a Câmara está pedindo o dinheiro certo. Ou você pode deixar para lá também, às vezes não vale o desgaste, fica a critérios seus. Mas errado não está desse jeito aqui não, tá bom? Vamos lá. O artigo 4º, projeto de lei será elaborado em conformidade com as diretrizes. Deixa eu ver aqui, isso aqui é padrão também. Isso aqui também está repetindo da lei de responsabilidade fiscal e daquela lei que eu falei com vocês, 4.320. Vamos chegar no que é essencial. Aí, ó, o artigo 6º, beleza. Caso ocorra frustração de metas de arrecadação da Receita, deverão os poderes, respectivamente por decreto e ato da mesa, determinar a limitação do empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre receita e despesa. A limitação de que trata esse artigo será determinada por unidades orçamentárias. Não serão objeto de limitação. Olha que interessante. Lembra que eu falei com vocês que a primeira coisa que a gente ia ver seriam os critérios de limitação de empenho? Então, o seu ali está falando algum. Deixa eu já marcar aqui que a gente já encontrou esse aqui, para a gente não correr o risco de deixar algum assunto para trás. Deixa eu só marcar esse aqui. Então, esse aqui está encontrado. Qual que é o critério seu? Aqui na sua cidade está falando o que não vai ser cortado. Pode ser bom, aí cabe a vocês avaliarem se isso está bom ou se está ruim. Mas vamos lá. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento da dívida e alimentação escolar, saúde, pessoal e encargos sociais, óbvio, sentenças judiciais, óbvio, projetos e atividades vinculados a recursos oriundos de transferências voluntárias. Beleza. O que tem de especial aí na sua cidade que eu não vejo muito nas outras? O ponto 1 e o ponto 2. A sua cidade falou, ó, que merenda escolar a gente não vai cortar. E nem atenção à saúde. Vocês querem acrescentar outras prioridades? Vocês podem. Aí o que vocês vão acrescentar? O que vocês acharem que tem que ser protegido a qualquer custo. Só lembrando o seguinte. Gente, tá dando para me ouvir bem ou tá fazendo uns barulhinhos? Não, tá bom. Tá bom? Então, beleza. Por exemplo, vamos supor que você queira falar assim, ó. Se fosse só para ser chato, vocês iam colocar uma emenda aí, ó. Também não vai cortar do transporte escolar. Porque você está garantindo o dinheiro para merenda, mas e se o aluno não chegar na escola? Mas assim, eu sei que vocês não vão fazer coisa só para não ser chato. Mas anota aí, se faltar emenda, a gente inventa essa aqui, ó. A gente coloca essa no... Desculpa, Mas, doutor, diga. essa de transporte é bom. É, né? É bom, sabe por quê? Aqui já teve até uma questão
de um contrato ao qual eu mesmo fiscalizei, de transporte escolar, que foi feito tudo errado, e o Aham. contrato, que era mais de 5 milhões, foi cancelado pela Justiça, sob pena de Ai, multa de 50 mil dias, porque eles caramba. estavam fazendo tudo errado o transporte escolar e nem enviando, em algumas situações, para algumas escolas. É Entendeu? mesmo? Caramba, tava. Então, aí tá bom de trabalhar. Tem assunto. Então a gente vai incluir, eu vou fazer essa emenda para vocês daqui a pouco. Ao final a gente redige. Tá, então Incluir, essa eu também estou marcando aqui. Essa seria interessante colocar. então vai incluir o inciso sexto nesse parágrafo segundo do artigo 6º, transporte escolar. Beleza. Aí dá Outra para pôr coisa, mais coisa, aí fica à vontade. Depois vocês podem pensar se quer pôr mais alguma na coisa. saúde, aqui no nosso caso, pontual, era também relacionado a transporte, entendeu? De atenção porque o que acontece? Como a gente tem uma área grande de área rural, de posto de saúde e tal, Hum, tem alguns que estão sendo desativados, e para a população ser atendida, tem que ir numa outra localidade, num outro ponto da zona rural, que não tem transporte para levá-los, entendeu? Aí Não tem pede para como. você, carona. Então, a Não é isso? dificuldade é muito grande com relação a esse transporte. Aí acontece, às vezes, a prefeitura não se preocupa em ter um itinerário, vamos supor, para pegar os munícipes de uma localidade, que Hum, naquela localidade acabou tirando o posto de saúde, para enviar para outra localidade que tem posto de saúde. Então, ou seja, como é que esse pessoal vai de um bairro para outro bairro? Não tem como, né? Eu Então, acho que isso a gente pode pôr aqui, ó, no artigo 2º, no artigo um dos 2º, né, objetivos, de vamos pegar prioridade, aqui, colocar aqui, ó, oferecer assistência médica, odontológica, ambulatorial à população carente, mas não é só carente, né? Vamos colocar aqui, ó, no artigo 2º, a gente vai incluir um objetivo, sim. colocar o objetivo 9º, assegurar transporte a todos os pacientes, na área da saúde. E deixa assim. Aí depois, ou a gente pode pôr assegurar transporte a todos os pacientes que necessitarem. Deixa assim, a prefeitura que se vire. Porque depois qualquer coisa vocês podem fazer emendas na lei orçamentária, sabe? Mais para Ótimo. frente. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Uhum. Peraí. Artigo 7º. Só um detalhe. Isso aqui é copiado também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também artigo 14. Despesa com pessoal. Aqui está copiando da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não precisava ter colocado desse jeito. Está copiado da lei, é inútil. Deixa eu ver. Achei. Ó. Lembra o que a gente falou do pagamentos de horas extras? Pronto, é o próximo assunto que está aqui. Vamos ver. Artigo 11. No exercício de 2023, a realização do serviço extraordinário, ou seja, hora extra, quando ultrapassar 95% do limite, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseja em situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada. Olha, o artigo 11 está bom para vocês. Por quê? Antigamente eu gostava de colocar quando que vai estar autorizado o pagamento de hora extra. Somente na área da saúde e tudo mais. Só que a gente corre o risco sempre de esquecer. E eu sei que política é um território muito hostil, né? Se vocês colocam aí
vai pagar hora extra só na área da saúde. Aí vocês vão esquecer, às vezes, de um caso do motorista do conselho tutelar e não vai poder pagar para ele, aí vai falar que a culpa é sua. E eu sei que na política, tudo que der para falar que a culpa é sua, eles vão falar. Então, qual que é a melhor saída? Deixa ficar desse jeito e vocês vão só fiscalizar. Porque aí, se o prefeito fizer alguma coisa errada, tá fácil de vocês denunciarem. Agora, é melhor vocês se protegerem, ao invés de vocês inventarem as regras. Quer que deixe assim? Quer fazer algum comentário, Rodrigo? Eu acredito que tá tranquilo. Não, né? Então, vamos avançar. Só mais um instante. Isso aqui é questão contábil. Aqui, ó, chegamos. O artigo 15 é a reserva de contingência. O que a gente vai olhar ali? Quanto é e para que ela serve? Sim. O para que ela serve, normalmente vai estar no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas tem lugar que coloca assim, vai ficar reservada para defesa civil, para ver se vai ter alguma calamidade relacionada com enchente, alguma coisa assim. E aí, se não tiver chuva até novembro, vai poder usar para outras coisas. Vamos ver o que o senhor está dizendo. Gostei da sua, por um lado. Vamos lá. Gostei do mínimo ali. Não, o parágrafo 2º está bom, o primeiro está ruim. Mas vamos lá. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência, ok, para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, ou seja, é uma reserva para imprevisto, é isso aí. A reserva de contingência será identificada pelo Código 999, isso não importa, e equivalerá a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida do exercício anterior. Olha, o ideal é que eu colocaria no máximo. E outra, não é da receita corrente líquida do exercício anterior, é da receita corrente líquida prevista. Vamos tirar a prova aqui? Vamos abrir aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Faz pouca diferença, mas a gente vai mostrar para eles que vocês estão estudando e que eles também precisavam estar estudando, que agora a oposição aí está mais forte. Porque é ruim, né? Porque se é mínimo 1%, Não, então se quiser colocar não, 60%... isso. É verdade que ele não vai colocar 60%, mas vocês têm que ter mais controle sobre o orçamento. Esses dias eu vi uma cidade que colocou 10%. Aí o povo acha que a gente está brincando, mas não está. A prefeitura não quer te contar tudo. Vamos lá, está no artigo 5º. Artigo 5º, projeto conterá, aqui, ó, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos. Bem, aqui não está falando corrente líquida, mas eu colocaria receita corrente líquida prevista. Sim, com certeza. E vamos lá, vamos mexer nesse aqui. 1% não dá para ficar. Proposta de emenda modificativa no artigo 15, parágrafo 1º, colocando, aí depois eu melhoro, colocar no máximo 1% da receita corrente líquida prevista. Beleza, vamos avançar. Aí o parágrafo 2º seu é inteligente. Olha só, caso a reserva não seja utilizada até 31 de outubro, para os fins de que trata esse artigo, poderá ser utilizada como fonte de recurso para outras situações, para créditos adicionais. Então, beleza, ela não vai ficar travada até o Natal esperando ver se vai ter algum imprevisto. Se não teve imprevisto, faltando 2 meses para acabar o ano, já pode ir usando para outras coisas. Tudo bem, tá certo. 16. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a realizar. Beleza, padrão, não tem que entrar no mérito. Fica o Poder Executivo autorizado, por decreto,
a realizar intercâmbio de recursos entre categorias econômicas, desde que atrelada a uma mesma atividade, projeto, operação especial, independente de limite estabelecido. Não, aqui tá bom. Está falando que vai poder mexer se é de custeio para capital, capital para custeio. Não é problema isso, não. Fica ainda o executivo autorizado por decreto a desdobrar as dotações do orçamento enquanto as fontes de recursos forem necessárias, segundo o propósito do Tribunal de Contas. Tudo bem também. Isso aqui está falando questões contábeis. Vamos chegar na suplementação mais para baixo. O 18 está quase que indo no mesmo sentido daquele que a gente viu lá de gastos, do 6, falando, ó, o dinheiro acabou, nós vamos ter que cortar alguma coisa. Aí está falando que vai poder cortar por decreto. Não tem problema, desde que o decreto siga o artigo 6º da lei que vocês estão aprovando. Artigo 19. Os projetos e atividades priorizados na LDO com dotações vinculadas às fontes de recursos ou limitações voluntárias, operações de crédito, venções de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante. Aqui está falando o seguinte, vai poder gastar dinheiro. Dinheiro que vai vir de emenda de deputado, de empréstimo, de leilão, outra coisa fora da normalidade, só pode gastar esse dinheiro depois que ele chegar. É tudo bem, é isso mesmo. Imagina o deputado seus aí falou que vai mandar R$1 milhão para fazer um asfalto. Só vai poder gastar depois que o dinheiro tiver chegado. É isso, é o óbvio isso, né? Vamos lá. O excesso ou provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43 da lei tal será apurado em cada fonte de recurso para fins de abertura de créditos adicionais suplementares especiais. Ok. Os repasses mensais de recursos para a Câmara serão estabelecidos de forma a garantir o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa realizada. Besteira também. É óbvio isso. O 22 talvez interesse a vocês. Vamos ver o que está escrito aqui. Sobre repasse para entidades. Concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos. Subvenção social é quando a prefeitura manda dinheiro para uma entidade do terceiro setor. Normalmente são associações da área da assistência social ou educação cultural. Ou pode chamar auxílio. O auxílio é como se fosse um irmão gêmeo da subvenção. Só que a subvenção, por exemplo, quero mandar para uma associação que cuida do esporte. Não tem como ser subvenção, porque subvenção não é para esporte, mas vai chamar auxílio. Vamos ver o que está falando aqui sobre os critérios. As concessões de subvenções sociais e auxílios para as entidades sem fins lucrativos que prestem serviço nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou posta à disposição dos interessados, os obedecidos padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Boa notícia. Aí na sua cidade está falando que toda vez que for passar dinheiro para alguma associação, a Câmara vai ter que autorizar. Isso é bom. A maior parte, o prefeito pega uma autorização genérica da Câmara e depois ele repassa sem contar para a Câmara para onde está indo o dinheiro. Vocês ficam sabendo só por decreto. Então, esse está tudo bem. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos ou a qualquer título vão ser fiscalizadas pelo Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários da sua criação e deverão prestar contas no prazo de 90 dias contados do recebimento do recurso. O seu 22 está bom. Só pode mandar dinheiro para a associação, para a entidade, depois que a Câmara aprovar, e mesmo assim a Prefeitura vai fiscalizar. Esse aí você pode deixar assim. Mas vocês também podem fiscalizar, tá? É importante saber. Diga. Então, eu ia falar isso agora. Porque aí ele está colocando da fiscalização do Poder Executivo. Não daria para colocar do Poder Executivo e Poder Legislativo? Por que eu estou falando isso? Tem uma associação aqui em Pariquera que nós mandamos um requerimento para essa associação, que é de deficiente físico. Eles têm um prazo, aqui a 30 dias, não responder. Aí mandamos de novo, não responder.
E eles falaram, e eu escutei por terceiros, que eles não iam responder, porque a Câmara disse que não pode fiscalizar eles. Aí eu mandei para o Ministério Público, e o Ministério Público agora notificou eles para responder à Câmara. Então, ou seja, por quê? Às vezes a própria prefeitura nossa que dá Joga. esse entendimento para as associações que a gente não pode fiscalizar. Mas a gente Sim. pode, porque eles recebem recurso público, praticamente 100% do município. Então, a gente tem que fiscalizar. Então, eu acho que se mudasse ali, colocar poder executivo e legislativo, por mais que a gente tenha esse poder de fiscalizar, eu Para acho deixar que mais claro, né? isso, eu acho que ficaria legal. Não, você está certo. Às vezes até o óbvio tem que ser colocado ali, porque política é perigosa mesmo. Vamos lá. Já anotei 4 emendas para a gente fazer aqui. Ó. Tá. Deixa eu ver. Transporte para o pessoal da saúde. Opa. Transporte escolar como proteção. Reserva de contingência no máximo por cento. E a questão do Poder Legislativo também poder fiscalizar. O custeio pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos estados do Distrito Federal da União somente poderá ser, isso aqui também está na Lei de Responsabilidade Fiscal, são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade, está certo. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos, também está certo, está no artigo 45 da LRF, isso. Caso o projeto, aqui interessante, olha aqui, ó, se não aprovar a lei até o ano acabar, a lei orçamentária. 26, deixa eu já anotar aqui para nós. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento das sessões legislativas, conforme determina o seu é ter entrada de recesso da Constituição, a sua programação poderá ser executada de acordo com os valores contidos no projeto de lei orçamentária original, de acordo com a estrutura orçamentária proposta. Tudo bem, tem um parâmetro, se vocês não aprovarem, a prefeitura vai poder gastar de acordo com o projeto. Acho que não tem problema deixar dessa forma, até porque a chance de não ser aprovada é pequena, melhor fazer emenda para melhorar, não é isso? Aprovada vai ser. Então, vamos lá. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar a despesa até o nível subelemento. Tudo bem, questão contábil. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros por eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira comprovada e justificada. O 28 está falando o seguinte: algum funcionário atrasou o pagamento de alguma conta e gerou multa, mas esse atraso foi porque não tinha dinheiro, aí essa multa vai ser paga com dinheiro público. Eu entendo que é justo ficar desse jeito mesmo, porque imagina o funcionário lá da tesouraria foi pagar uma questão previdenciária e não tinha o dinheiro no dia. Tudo bem que é má gestão, isso é reflexo de má gestão, mas a culpa é mais do prefeito do que do funcionário em si. Aí cabe a vocês depois fiscalizarem de tempos em tempos o que está acontecendo com o pagamento de multa. A gente pagou alguma multa ano passado? Pagou. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Será que não tinha mesmo? Ou foi porque o funcionário dormiu no ponto, perdeu, não foi responsável, né? Destinação de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos, para desenvolvimento de áreas afetas às áreas de ciência social e saúde e educação, títulos de subvenção, deve observar lei de responsabilidade fiscal, marco regulatório do terceiro setor, mais uma vez a lei de responsabilidade fiscal. Os recursos objetos de subvenção destinar-se-ão à promoção de ações gratuitas de atendimento ao público, devendo pelo menos 50% do total repassado ser empregado em favor de atividades fim da entidade beneficiária, inclusive no pagamento pessoal ou em caso de percentual menor, conter expressa justificativa. A formalização da autorização está continuada ainda a manifestação prévia e expressa do setor técnico da assessoria jurídica da Prefeitura de Piraqueta de Açu, comprovação de funcionamento regular da entidade, certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal. Para mim, está bom dessa forma.
Vocês estão encontrando problemas aí? As associações reclamam muito disso? Ou está sob controle esse assunto? Não, na verdade, não, porque nós temos duas associações só que recebem recursos do município. Na verdade, a minha intenção era incluir mais pelo menos mais umas duas, e está lá nos anexos o nome das associações. Mas isso aí fica por final. Mas na condução, acho que o recurso acho que está bem. Então, porque aqui tem os critérios. Qualquer uma que queira receber recursos vai ter que passar por esse crivo aqui, ó. Ter o parecer técnico favorável, comprovação de funcionamento e ter ainda documento junto ao Conselho Municipal. Aí eu perguntei isso, porque às vezes a cidade nem tem um conselho e é impossível a associação receber, às vezes, a certificação, porque às vezes não tem na área dela. Mas vamos continuando aqui. Não me parece que está ruim. Mas também, doutor, é o seguinte, ele fala sobre questão do conselho, quando houver, né? Aí, isso, quando houver. Não, pois é. Aí, deixo para vocês pensarem se está muito burocrático ou não. Mas não havendo, fica sem, né? Vamos lá, continuando. Está no anexo 1, né? Tá no anexo 1. Aqui está falando que está autorizado repasse de recurso, no caso auxílios, para despesas de capital, ou seja, para investimento. Pode mandar dinheiro para a associação fazer uma obra, comprar um veículo, comprar um bem permanente, independente de contraprestação. Mas tudo bem. Transplante. Doutor, pulamos só a parte da suplementação, tem que voltar lá no 20%. É isso que eu ia falar agora, né? Eu acho que eu vi ela mais para cima aqui. Em qual artigo está? Acho que eu passei rápido, mas está no 20%. Achei. Está no artigo 16. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá. Está aqui, ó. Realizar operação de crédito. Operação de crédito, pessoal, é sinônimo de empréstimo. E para pegar o empréstimo, tem que ter autorização sempre da Câmara. E não basta ter autorização da Câmara. Também tem que pegar autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, empréstimo não é um assunto que vocês têm que ficar muito preocupados, porque se o prefeito pisar na bola, ele vai ter sérias consequências. Mas, aqui a gente está vendo, ó, abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas no termo da legislação vigente, utilizando-se como recursos desde que não comprometidos. Excesso de arrecadação, superávit. Fica para vocês aqui duas possibilidades. É o seguinte, a gente vai discutir aqui se 20% é muito ou não. Só que veja bem, está dando ali 20% do orçamento total. Pensa comigo aqui, Rodrigo. Você me disse que seu orçamento está beirando 60 milhões. Sim. Então, o que está acontecendo? Se vocês abaixarem ali para 10% do orçamento total, ainda assim vai ser muito, vai dar 6 milhões. Não, você vai falar, vou baixar para 15. 15% de 60 dá quanto? 9 milhões. Qual que é a dica que eu passo para o pessoal? Mas essa dica aqui fica só para vocês, não manda esse vídeo para os outros, não. Hein? É o seguinte, a dica que eu passo é, deixa às vezes 20% que seja, ou 15, ou 12, ou 10, não sei quanto você vai colocar, mas você vai mexer no parâmetro. 20% do quê? Do salário mínimo? Não. Da arrecadação total? Não. O que eu sugiro sempre? 20% de cada unidade orçamentária. Como assim? Se ele tirar dinheiro do remédio para passar para exame,
está gastando na saúde do mesmo jeito. A princípio não tem problema, está gastando na saúde, se é com remédio, com exame, com gasolina para ambulância, a princípio não tem problema. O problema é quando ele tira dinheiro da saúde para gastar com show, quando ele tira Sim. dinheiro da saúde para gastar com futebol, não sei. Aí podemos ter um problema. Aí qual que é a minha sugestão? É bem radical, inclusive. Você coloca ali que vai ter até o limite de, por exemplo, 10% que seja, de cada unidade orçamentária. Aí pronto. Aí acaba que você está zerando a possibilidade de ele tirar dinheiro da saúde e mandar para a obra, sem te perguntar. Ele tirar dinheiro da educação e mandar para social, sem te perguntar. Aí eu não sei se vocês vão querer que seja tão radical assim, né? Mas é uma possibilidade. Ou então, se só abaixa para 15, para 10, vida que segue. Na verdade, eu até depois eu discuto com eles, mas eu acho que a gente poderia fazer duas emendas nesse aí do tipo seguinte. Ah, tá. De 10% do jeito que está aí, do orçamento da despesa. E a outra, 20% mesmo, mais de cada Boa. Unidade orçamentária. unidade. Se não passar uma emenda, tem outra emenda. Entendeu? Ah, você pode apresentar as duas? Posso apresentar quantas forem. Então, beleza. Aí você escolhe a sequência de votação, né? Isso. Aí a gente escolhe a sequência. Então, a gente põe uma, vai votar. Não passou, a gente põe outra. Entendeu? Porque pelo menos a gente deu uma Aí, limitada. olha que bom. Então você pede para votar primeiro a de 10 para a de 20 para 10, que não vai passar. Aí eles vão ficar sem graça e vão aprovar de baixo, que vai manter 20 e colocar a unidade orçamentária. E eles vão. É muito pior essa, é muito mais grave. Mas tem alguma. Já temos aqui as emendas para a gente fazer. Você quer que a gente olhe alguma coisa nos anexos especificamente? Ou você quer que a gente já passe para a redação das emendas? Os anexos que eu queria saber é o seguinte. Existem. O que eu queria saber, o que eu faço para eu mudar, vamos supor, causa animal aqui no nosso município. A gente não tem. Tá? Não Vamos tem. supor, castração de animais, de cachorro ou gato. É uma correria gigantesca para poder ter isso. Não tem. Eu faria o seguinte, Rodrigo, causa animal. Você vai fazer exatamente o que a vereadora Marli, da cidade de Viçosa, fez na LDO dela. Só um minuto, deu um problema aqui. Né? Peraí. Sim. Vocês estão me vendo? Não, né? Tá travado, né? Tô vendo, sim. Tá mexendo a tela? Tá bem Não, no então cantinho. espera que eu vou corrigir. Só um instante. Quero que vocês vejam a tela. O que a vereadora Marli fez lá na cidade de Viçosa, aqui em Minas Gerais? Ela veio aqui na proposta de LDO dela Essa e é a nossa. colocou, na sua, por exemplo, né, estou falando na dela, e colocou aqui um artigo, por exemplo, artigo 33A, por exemplo. E ela falou assim, na lei orçamentária deverá constar dotação orçamentária adequada para viabilizar ações na causa animal. Alguma coisa assim. Ela só escreveu aqui na LDO. Ela não mexeu nos valores. Por que ela não mexeu nos valores? Porque não tem aqui e o vereador não consegue criar aqui. Você não consegue vir cá e mandar colocar uma dotação que não existe. Mas você consegue mandar criar isso. Quando chegar lá no final do ano, quer dizer, lá em setembro já vai chegar para vocês, eu imagino, a lei orçamentária. Se você aprovar dessa forma que eu estou sugerindo, vocês aprovarem, você vai conseguir que tenha a dotação. Mas tem outro detalhe também, Rodrigo, é o seguinte, melhor ainda, a gente não vai mexer só dessa forma. Além de fazer isso que eu estou sugerindo, a gente vai colocar nas diretrizes aqui, quer ver? Do artigo 2º? Do artigo 2º? A gente vai colocar, a gente já colocou 10, assegurar transporte a todos os pacientes que necessitarem na área da saúde. Inciso 10, assegurar recursos suficientes para adequado o que da causa animal, hein?
É porque o que mais se pede aqui, doutor, é castração de cachorro e gato. O que mais pede aqui, né? Da causa nenhuma. É isso, né? E, na verdade, a gente precisava de uma zoonose, né? Que a gente Não não tem? tem. Não tem. Mas aí vocês podem repassar para a associação. Tem alguma associação de cães e gatos? Quer dizer, Tem, associação formalizada que cuida de bicho? tem, Tem, né? tem. Então, na verdade, o que acontece? Lá naquela lista de associações, eu queria colocar de 2 a 3 associações. Uma delas é essa de gato e cachorro, entendeu? De animais. Vamos pôr. Mas não é. Pus aqui, ó. Assegurar recursos suficientes para viabilizar parcerias para a realização de castração de cães e gatos. Beleza. Vamos lá no anexo que você viu. Ali a gente já consegue. Vou até colocar um parágrafo único aqui. Parágrafo único. Na proposta de lei na proposta de lei orçamentária anual 2023 deverá constar dotação orçamentária específica para a causa, podemos pôr assim, para ações relacionadas à causa animal e bem-estar animal. Beleza, vamos achar o anexo. Se lembra em qual parte está mais ou menos? Não, né? Não, do anexo? É. Então, não A tem. gente vai achar. Não, mas tem Não, algum lugar que tem os nomes? das associações? É. Lá no, é o último. É o último. Acho que é a última página. Vamos ver. Vamos ver se vai ter utilidade a gente mexer nele. Achei, peraí. Olha. Olha isso. Então nós vamos ter que fazer uma emenda para acrescentar. Proposta de emenda aditiva ao anexo 6. Deixa eu ver. 7. Ficam incluídas as seguintes entidades na relação. Deixa eu anotar aqui. Na relação de entidades que poderão receber auxílios e subvenções de recursos próprios da municipalidade e recebidos de convênio. Beleza. Agora a gente vai precisar pegar o CNPJ e o nome. Isso eu posso deixar o modelo pronto? Isso. E o senhor depois só pede para alguém até o modelo tentar. eu coloco de todas e o CNPJ que eu consigo. É só seguir o padrão. Não vai ter erro, não. Agora vamos fazer essas propostas de emenda aqui antes que a gente se esqueça. Espera aí. Vocês estão com tempo aí? Dá para ficar mais uns minutos? Vocês estão precisando encerrar? Não, eu tenho tempo. Se alguém... Não, vamos lá. Vamos gastar o tempo para a gente fazer isso aqui bem feito. Vamos lá. É porque agora nós estamos fazendo emenda, tá? Só essas emendas. Proposta. Depois eu coloco no nosso modelo. Nosso modelo é
Proposta de emenda modificativa número /2022. O doutor, Diga. o senhor pode fazer só o corpo, só, tá? Porque o modelo eu posso colocar daqui, das emendas. Então, beleza, então. Vamos lá. Na verdade, só fazer o corpo mesmo, que depois eu faço. Fique tranquilo. Não, então tá. Vamos lá. Eu acho que só se o senhor me mandar, doutor, Vou pôr em cada um aqui. Daí já é suficiente. Então, vamos... Deixa eu fazer isso aqui de um jeito que a gente não vai errar. Peraí. Proposta de emenda aditiva no artigo 2º. Aí não é ao artigo 2º. Só escrevendo assim no grosso e escrevendo o texto, depois eu coloco. Você quer que vota 1 a 1 ou vota uma vez só? Não. Por exemplo, a gente... 1 a 1. Né? Então, por exemplo, vai fazer uma emenda para transporte, uma emenda para... Não é isso? Eu acho melhor, porque... Isso, corre o risco de não passar, né? Pode ser que não passe um ou outro. Então, um pouquinho. Se eu colocar tudo... toma... É verdade. Só. Fica acrescentado o seguinte inciso. Vai ser maçante, mas... Não, tá bom, é bom que dá volume. Fica acrescentado o seguinte inciso ao artigo 2º do PE. Tem que pôr o número dele aqui. Só um instante. Não precisa pôr PL, não. Não precisa pôr, doutor. Depois eu ponho. Então, beleza. Fique tranquilo. Vamos fazer só o conteúdo mesmo, que ali o resto eu coloco tudo. Fique tranquilo. Então, fica acrescentado o seguinte parágrafo. Aí, deixa eu pôr aqui de novo. Doutor, se o senhor quiser fazer também assim, ó, põe as aditivas e as modificativas, depois eu mesmo faço separadamente. Pode ficar tranquilo. Tá. Não, beleza, tá ótimo. Fique tranquilo que depois eu faço isso. Estou tomado já. Então, já deu 3. Vamos lá. Se a gente fosse cobrar por quantidade, tava bom. Não, para mim tá ótimo. Eu falo assim, vai dar um susto neles, hein? Proposta de emenda aditiva, incluir inciso... Então, aditiva. Fica incluído no artigo 2º, parágrafo tal, o seguinte inciso. Agora, vou reescrever aqui, só um instante.
só me dá um minutinho, tá? Pode ficar aí, só Com vou falar um vontade. negócio. Com vontade.
Doutor, voltamos aqui, tá? Beleza, já estou no finalmente aqui. Olha, fiz a estrutura aqui, Rodrigo, Tá? e vou te passar no formato de Word, para você poder mexer depois. Tá Sobre bom. o tema que a gente conversou aqui, tem alguma dúvida que vocês queiram conversar, alguma questão que ficou faltando? Eu estou à disposição. Então, por enquanto, acho assim, doutor, por mim, eu gostaria de. É que a gente não vai ter tempo Uhum. e vai ser um pouco mais difícil de fazer os remanejamentos de recurso, que eu acredito que deve estar nos anexos, né? De Só que tem pontos. um detalhe, Rodrigo. A questão é a seguinte também, é só autorizativo. Mesmo que você fizesse, seria só simbólico. O prefeito não seria obrigado a executar, porque vocês não têm aí a emenda impositiva. Mesmo que você É, tirasse 50 mil de um lugar, passasse 50 mil para o outro, não ia valer muita coisa, ia valer só simbolicamente. E aí a entendi. parte simbólica você conseguiu resolver na base do texto. Por exemplo, a causa animal, sabe? Sim. A LDO é um lugar de você preocupar mais com o texto, na minha opinião, mais com as diretrizes, mas Tá. você vai ter essa oportunidade de mexer com o valor, ainda assim, sendo só simbólico, quando chegar a lei orçamentária. Então, a partir Ah, de setembro, boa. acredito que já vai estar aí na Câmara. A LOA, é na LOA. Porque Beleza. na LOA você vai fazer essas emendas, elas não vão ter obrigatoriedade, Tá. mas você vai fazer a emenda e vai divulgar para o povo, né? E aí o povo vai ficar sabendo. Mas não é Tá. agora a hora, não. Não se preocupa muito com elas, não. Tá, então faz na Lu. Tá bom. Bom, Isso. acredito que já falamos da questão da saúde, já tem, do transporte da saúde, né? Acho que essas aí estão boas. Eu Sim, deu acho que 7. Tá bom de ficou emenda aqui. claro, né? Ficou claro os pontos mais importantes também da proposta, então acho que está tranquilo. É, a Tá bom. sua. Desejo boa sorte para vocês aí e permanecemos à disposição. Depois vocês assistam os vídeos, vai ser bom. Eu Temos vou mais passar para vídeos ele. lá no YouTube, tá bom? Tá. E agradeço muito pela atenção, parabenizo vocês, viu, Rodrigo? São poucos vereadores que param domingo para estudar, mas vocês estão de parabéns. Um abraço para vocês, gente. Obrigado, viu? Vamos Um conversando. Um abraço, tchau. abraço. Até Um mais, abraço. tchau.